Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, aqui nos encontramos para a tarefa de falar acerca desta doutrina veneranda, que vem trazer de volta o Evangelho de Jesus, rememorá-lo de forma simples e clara, conforme os seus preceitos vigentes, que o nosso preclaro codificador Allan Kardec assim soube fazer, como ninguém. Por isso fora um missionário de primeira grandeza, alicerçando-a na metodologia cartesiana, haja vista René Descartes, o filósofo do século XVI, ter trazido a concepção de que o raciocínio deve ser sempre lógico. E nessa logicidade, acharmos a intuição. Este é o nosso propósito, haja vista ser a linguagem do futuro. E a intuição está relacionada diretamente à evolução moral da criatura. Quanto mais evoluídos, mais conseguiremos captar essas ondas advindas de espíritos superiores que procuram nos guardar, zelar por nós, para que consigamos cumprir as nossas tarefas com denodo, sacrifício, abnegação, esquecimento de si mesmo, em prol da felicidade alheia. Porque a felicidade, em verdade, está no próximo. Quando observarmos Deus nas pessoas e as pessoas estiverem em Deus, alcançaremos êxito para um mundo melhor e mais feliz. Na certeza da assistência dos benfeitores espirituais que presidem os trabalhos desta casa, em nome do nosso Mestre Jesus, possamos iniciar essa nossa despretensiosa exposição. O pensamento filosófico da humanidade, principalmente no Ocidente, a qual pedimos permissão para relatar, divide-se em 3 fases: cosmocêntrico, antropocêntrico e teocêntrico. Não são períodos definitivamente marcados, que siga uma condição lógica, cronologicamente falando. São períodos anacrônicos, mas que são interdependentes, associam-se entre si e que fizeram parte do processo evolutivo da humanidade depois que os antigos do Oriente voltaram a reencarnar no Ocidente, porque eram esses espíritos do Ocidente a reencarnação de indo-europeus, formando a raça ariana. E para nós que nos encontramos no Ocidente, necessário, e pedindo licença, iremos relatar dos 2 principais períodos: o período cosmocêntrico e o período antropocêntrico, que nos trouxe um resumo através da maior pleiade de sábios encarnados no planeta, o modo pelo qual nós devemos agir em nosso cotidiano para encontrarmos a felicidade, propósito que todos nós estamos fadados e que alguns encontram-na mais cedo, outros mais tarde. O período cosmocêntrico aconteceu entre os anos 600 e 400 a.C. Nós vamos vendo nos pensadores helênicos a descoberta, a busca da matéria essencial do universo. E vamos ver no filósofo Tales, da cidade de Mileto, neste grande filósofo jônico, porque Mileto, esta cidade, estava na província da Jônia, dizendo que a matéria-prima do universo encontrava-se no ídor, do grego, na água. Por já ter a concepção este filósofo que o nosso mundo até então conhecido era composto de água, e ali encontraríamos a base para a explicação da matéria-prima e até mesmo do universo. Se nós formos procurar Anaxágoras, outro filósofo jônico, ele vai dizer que a matéria essencial do universo encontra-se no aer,
que do grego pode ser substituído por sopro, espírito nos dias atuais, dependendo das traduções. Embora do grego espírito signifique pneuma. Vamos ver então Anaxímenes, Diógenes de Apolônio, dizer que a matéria-prima do universo se encontra no Hyperon, no infinito. Eram essas as definições que davam esses outros filósofos helênicos. Até que vamos ver, de forma notável, dois homens, Leucipo e seu discípulo Demócrito, trazendo a matéria-prima do universo como sendo contida no átomo. Para eles, indivisível. Embora nos dias atuais, com a física quântica, depois de Max Planck, conseguimos ver a divisão dos átomos através de outros elementos já descobertos no nosso século. Mas houve um momento em que os pensadores helênicos foram substituídos por outros, porque acreditavam que a matéria física primeira, essencial do universo, não poderia ser estática. Ela precisaria estar em movimento. Surgem duas novas escolas. A dos eleáticos, porque a cidade referia-se à sua sede em Eleia, no sul da Itália. E vamos ter Parmênides como o principal vulto dessa escola. Como também a escola de Éfesos, trazida por Heráclito, que também buscou o movimento, a explicação. É dele a frase que tudo flui, para que pudesse compreender esta matéria-prima em desenvolvimento. Estava em alta a busca do início do universo, a busca de todas as coisas. E dos templos, à época, o de Asclépios, localizado na cidade de Epidauro, às margens do mar Egeu, como também o templo de Pérgamo, nas ruínas da cidade de Troia, o de Delfos, na antiga Grécia, era o que chamava mais atenção, devido ao gatafúnio Gnot Celton, conhece-te a ti mesmo. Como se ali estivesse resumida grande e imensa toda a filosofia religiosa e toda a religião filosófica. Aparecem, então, aqueles que procuram, nesta matéria-prima do universo, uma explicação mais avante. Perceberam novos pensadores que esta matéria-prima, a explicação do universo, não poderia ser encontrada somente no cosmos, como também não poderia ser encontrada no Theos, acima, mas no Anthropos, dentro da própria criatura, porque a chave para o conhecimento do eu, podemos então encontrar a verdadeira felicidade. E aquele que fora fulgurante nesta teoria foi o sofista Protágoras, ao dizer metro anthropon penten. O homem é a medida de todas as coisas. Mas perguntar-se-ia, o que é o homem? Eis que então surgem duas escolas, a começar de Protágoras, a dividir o pensamento filosófico do século V a.C. Os sofistas ou individualistas, que diziam ser uma criatura aonde as percepções empíricas, as sensações, fazia com que ele descobrisse todas as coisas.
Nem por isso deixavam os sofistas de serem altruístas, ao contrário. Porque acreditavam que o bem, a ajuda, o altruísmo, fazia com que existisse uma sociedade maior, melhor, mas sempre individualistas, baseado ainda nas sensações, para que o conhecimento pudesse vir. Em contrapartida, veio os universalistas. Eram aqueles que diziam que o ser é transitório, é universal, e ele mais evoluído se torna quando buscar o belo, e assim crescerá. Esta escola dos universalistas, para descobrir o significado que o homem é a medida de todas as coisas, veio de forma natural através daquele que utilizou-se da dialética para fazer com que os seus próprios interlocutores chegassem às suas próprias conclusões. Utilizou-se também da maiêutica, que do grego significa parto. Dizia que sua mãe dava luz aos corpos e ele dava luz às ideias. Utilizou-se da ironia, outra metodologia magnífica para demolir preconceitos e ideias falsas. Estamos a falar deste homem que foi o filho de Sofroniscos, um varredor de marmoraria, e Fainereté, sua mãe parteira. Sócrates era o seu nome. Este espírito é sublime, precursor de toda a ideia trazida por Jesus Cristo no mundo ocidental, principalmente na Grécia. Ele, como diz Cícero, o orador romano, Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra. E aos 27 anos, já poderíamos vê-lo andando pela ágora, a praça pública de Atenas, principalmente na barraca de Simão, o sapateiro, falando daquilo que é o belo, que nós chamamos Deus. Que Platão chamou Logos, João o Evangelista também assim o chamou. O grande arquiteto do universo para os maçons, Javé para os hebreus. O nome pouco importa. Pai para Jesus. Deus é o detentor da sorte de todas as criaturas. Sócrates era admirado por Cérephon, o seu discípulo mais fervoroso, embora conflituoso. Amava-o de tal maneira que chegou, em certo ponto, de ir ao templo de Delfos. Morava em Atenas, onde Sócrates também residia, com sua esposa Xantipa e seus 2 filhos. Cérephon foi ao templo de Delfos, para através das pitonisas, ou as pítias, ou as sibilas, sinônimos eram estes, dessas mulheres jovens que sentavam numa trípode abaixo de uma fenda, aonde vinham gases que faziam com que elas entrassem em estado alterado de consciência, uma terminologia nos dias atuais à luz da psicologia. Entravam em transe à luz do espiritismo, chamado mediúnico, porque as ervas, através desses gases, ajudavam-na a poderem desprenderem-se do corpo e os espíritos falassem. Espumavam em suas bocas. Muitas delas foram substituídas, porque apaixonaram-se por homens que frequentavam o templo e as seduziram. Depois de um certo tempo, mulheres eram chamadas viúvas, mas que viviam integralmente a partir dos 50 anos, para poderem se tornar essas mulheres pelas quais o deus Apolo falava. E Cérephon foi até o templo de Delfos. Saiu de Atenas, quando lá chegou, para questionamentos seus, íntimos.
uma consulta, poderíamos assim dizer. Mas ele tinha uma pergunta que não queria calar, e assim a fez para Sibila. Poderia me dizer quem é considerado o homem mais sábio da Grécia? Disse ela. Pelo deus Apolo, para nós os espíritos. O homem mais sábio da Grécia chama-se Sócrates. Eu sabia, disse ele. É o meu mestre que tanto amo. Voltando de Delfos para Atenas, chama Sócrates. Vai a seu encontro, em verdade. Sócrates, estive em Delfos. Perguntei a Pítia quem era o homem mais sábio da Grécia, e sabe quem foi que ela me disse? Sócrates disse, não. És tu. Sócrates para, observa-o, e nos dédalos de sua mente volta a redarguir. Céfron, tu sabes por que Deus Apolo disse ser eu o homem mais sábio da Grécia? Não, mestre. Não sei, disse Céfron. Porque eu conheço a minha ignorância, e aqueles que ainda não conhecem a sua ignorância não alcançaram a felicidade. A plenitude, numa linguagem à luz da psicologia profunda, o nirvana de Buda, se assim pudesse dizer Sócrates. Céfron se foi, afastando-se, Sócrates começou a perguntar para si mesmo: como pode o deus Apolo ter afirmado que eu sou o homem mais sábio da Grécia? Eu não me sinto como tal e sei que não sou. Mas vou descobrir esse enigma e provarei ao deus Apolo quem é realmente o sábio, o homem mais sábio da Grécia. Pegarei-o e levarei-o até o templo de Delfos e assim direi: eis aqui, deus Apolo, o homem sábio da Grécia, verdadeiramente falando. Passou algum tempo em suas atividades corriqueiras de levar o belo. Até que um dia resolveu decifrar esse enigma e procurou saber em Atenas quem era o homem mais sábio da Grécia, que todos diziam. Falaram-no que era um político. A história não cita o nome. E que ele vivia em Atenas. Sócrates imediatamente foi ao seu encontro. Ao depará-lo defronte a si, num diálogo em que Sócrates procurava usar da dialética, deixou também pela maiêutica que ele falasse. E quanto mais ele falava, mais Sócrates percebia que ele não reconhecia sua própria ignorância. Ao contrário, ele deixava-se exaltar pelo seu ego avassalador. Percebeu então que ali aquele homem não era o mais sábio. E Sócrates foi direto ao ponto. Embora todos digam que tu és o homem mais sábio da Grécia, tu não o és. Porque tu não reconheces a tua ignorância. Ao contrário, tu aqui exaltas pelo teu ego, pelo teu orgulho, aquilo que acredita que sabes. Imediatamente foi colocado para fora do estabelecimento onde se encontrava com o político. Porque encheu-se ele de brios. Diríamos hoje, de melindres, que graças a Deus os espíritas da Suíça não o têm mais. E assim Sócrates foi para fora do estabelecimento. E pensou consigo mesmo: eu sou mais sábio do que este homem. Não me considero sábio minimamente, nem sequer um pouco. Mas eu não sei, e nem penso que sei. E ele também não sabe, e pensa que sabe. Em verdade, eu a cada momento percebo que quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Foi em busca dos ditirâmbicos, dos poetas, dos artistas, e a cada encontro percebia
que nenhum deles tinha a sapiência verdadeiramente falando, porque não reconheciam a sua própria ignorância. Pregava comumente na praça pública de Atenas a Ágora, mais precisamente, como já dissemos, na barraca de Simão. Muitos jovens se acumulavam para ouvi-lo, e as mães de alguns também. Todos ficavam inebriados com aquele homem, de feição não agradável, mas de uma sapiência como poucos na humanidade. Era um capelino que veio à terra trazer os ensinamentos do bem, a pedido do nosso Mestre Jesus. E conseguiu realizar com feito, com bastante eficácia, a sua missão. Fora denunciado pelas mães aos juízes da cidade, dizendo elas que ele corrompia os jovens e combatia o paganismo. Porque a Grécia antiga, nesta época, até mesmo a época de Paulo de Tarso, depois do Cristo, o paganismo vigia sobremaneira. A crença em vários deuses, e Sócrates combatia isto de forma magnânima, na existência de um Deus único que chamava o Belo. Para tanto, falava muito bem da beleza. E assim, fora preso. Mas os juízes, muitos deles conhecedores através dos estudos esotéricos, sabiam da existência de um Deus único, conforme pregou o Oriente Antigo. E este conhecimento já estava, graças a Pitágoras, trazido para o Ocidente, porque trouxe muitas literaturas da biblioteca de Alexandria, este filósofo que vivera antes de Sócrates. Mas prenderam-no por corromper os jovens. Diante de um julgamento que alcançou praticamente na diferença de a favor, pelo desfavor de ser preso e condenado à morte, uma diferença de apenas 30 votos. A pena capital era beber cicuta. O juiz inclemente era Meleto, um dos responsáveis pela tirania dos 30, diante da guerra do Peloponeso, aonde Esparta, os espartanos, Esparta, combateu Atenas. E nesta guerra, este tirano, como juiz, bateu a pena capital da bebida, da cicuta, para Sócrates. Essa erva venenosa que, absorvida num cálice, é capaz de matar 10 cavalos de uma vez só. Sócrates estava condenado à morte. Tranquilo, estoico. Não temia a morte. Não pôde beber a cicuta no dia seguinte, porque pela legislação ateniense, o navio que deslocou-se de Atenas para Delos, uma cidade localizada a 150 quilômetros, somente na volta, quando aportasse novamente no Pireu, o porto de Atenas, todas as pessoas poderiam sofrer a pena capital. Essa viagem era uma vez por ano. E Sócrates ficou encarcerado durante alguns meses. Foi um período magnânimo, porque o cárcere em que se encontrava, fechado, não adentrava um raio solar sequer. O capataz, o guarda que tomava conta, começou a gostar de Sócrates, chegou a amá-lo, mas tinha que cumprir a sua injunção, pela qual, sendo um funcionário público do Estado, tinha que realizar. Xantipa, sua esposa histérica, teve a oportunidade de visitá-lo. E grudada à porta, sem vê-lo pela escuridão dentro daquela masmorra, disse-lhe: meu amor,
Por que tu foste preso de forma tão injusta? Tu não percebes que foi cometido uma injustiça? Foi a última frase destinada a Xantipa que Sócrates falou. Ó mulher, e tu gostarias que a minha prisão tivesse sido justa? Ela não entendeu de primeira, mas ele deu o recado. Porque a maioria dos homens de bem são vilipendiados, são caluniados. O maior de todo foi colocado no madeiro da infâmia, balançando como um trapo ao vento, por ser chamado de soberbo. Temos Sócrates. O que dizer de tantos mártires no Holocausto, que deram a vida para que os leões da Namíbia, na África, sedentos de fome, devorassem-nos. Joana d'Arc, queimada viva, dando testemunho da verdade que as vozes eram de Deus. Reencarnação de Judas Iscariotes, que depois de 1400 anos tem a sua redenção espiritual nessa existência. Giordano Bruno, queimado vivo, filósofo italiano que trouxe a verdade e não temeu a igreja. Reencarnação desta mulher que viveu no século V e lá teve o nome de Hipátias. Mais tarde viria na personalidade de outra figura fenomenal, Annie Besant, substituindo Madame Blavatsky na Sociedade Teosófica de Estudos Espiritualistas. Foram vários que deram testemunhos e Sócrates não iria dar. E fora injusta, obviamente, a perseguição, a calúnia, o seu julgamento e a sua condenação. Cérephon, porém, o seu discípulo fervoroso, foi até os juízes e pela barganha conseguiram lhe dar pecúlios para que a porta da masmorra ficasse aberta e Sócrates pudesse fugir. Assim se fez. Os juízes fizeram vistas grossas. O capataz foi ordenado de deixar a porta aberta durante uma noite, o momento que Cérephon iria resgatá-lo. Lá chegando, Sócrates o recebe como sempre, com carinho e atenção. Vamos, mestre, fuja, depressa. Ó Cérephon, que mau filósofo és tu. Como assim, mestre, tu não sabes? Estás condenado a beber cicuta. Irás morrer. Que mau filósofo és tu, Cérephon. E começa a apertar a sua mão, a pele, e diz a Cérephon: isto não é Sócrates. Isto não é a minha alma. Bate no cocoruto de sua cabeça e diz: Cérephon, isto não é Sócrates. Ninguém pode matar-me, porque eu sou a minha alma. E Sócrates não dá um passo sequer para fora daquele pequenino estabelecimento. Cérephon desiste de seu intento. A porta é fechada. Vem o dia aprazado, o navio aportou no Pireu. O capataz chega com uma balaclava, aparecendo apenas os olhos, para não ser reconhecidos por todos os outros que amavam Sócrates e iriam participar deste momento ímpar, menos Platão, que com uma gripe não pôde comparecer ao instante final de Sócrates. O capataz, que já o amava, trouxe o cálice de cicuta. Sócrates o pega, e quando está intencionado a bebê-lo, o capataz, que já o amava, lhe diz: Sócrates, você não precisa bebê-lo agora. Ainda tens 1 hora para poder esperar e tomá-lo finalmente. Com o cálice na mão, ele olha sorridente para o capataz e para os outros discípulos. Cérephon está à beira da cama. O capataz lhe diz: depois que você tomar, espere o efeito, sente-se
Suas pernas começarão a estremecer. Deite-se e deixe o veneno tomar conta. Ainda falta 1 hora, caro Sócrates. Posso fazer uma ablução aos deuses? Usou da ironia, porque sabia que os deuses não existiam. Colocar um pouco ao lado de fora do copo. Não. Deve-se beber em completude. Pois bem, caro homem que exerce as suas injunções, meus queridos amigos, direcionando aos discípulos, o que é 1 hora perante a eternidade? De uma vez só, coloca o cálice de cicuta em completude dentro do seu organismo somático. Sorri sereno, e Cérephon, ao pé da cama, começa a chorar, a desesperar-se. O que é isto, Cérephon? Que mau filósofo és tu? Ninguém pode matar a Sócrates, porque eu sou a minha alma. Mestre, disse Cérephon chorando, o que queres que façamos com teu corpo? O que desejar. Se quiserem esquartejá-lo, não há problema, porque eu não sou o meu corpo, eu sou a minha alma. E diga Esculápio, usou da ironia para demolir preconceitos e ideias falsas. O Deus que estava relacionado à medicina no processo de enterro, e ele não tinha dinheiro para pagar, que eu lhe devo 1 galo, uma moeda numa quantia para pagar o enterro. Sentou-se, as pernas estremeceram, deitou-se, e aí expirou o homem que encontrou a felicidade, e que a morte não pôde vencer, porque tinha a noção do belo de Deus, da imortalidade da alma. Somos imortais, disse ele tantas vezes. Da própria comunicabilidade dos espíritos, quando falava do seu bom daimon, que do grego daimon significa espírito, e que nós trazemos na nossa norma culta originada do latim, o demônio, que tem o significado de espírito, meu bom gênio, meu bom espírito. Tinha a certeza da pluralidade dos mundos habitados, porque era um homem do cosmos, dos universos. Estava encarcerado na matéria, com os pés no chão e as mentes voltadas para o céu. Conseguiu trazer o pensamento cosmocêntrico para a ética, de forma incomum. E depois de Sócrates, todos já buscavam, além do homem ser a medida de todas as coisas, a felicidade, o bem-estar, partindo-se da premissa de Protágoras. E 3 escolas aparecem na humanidade, que de forma anacrônica pedimos licença para narrar as 3. Será de forma sintética. A escola primeira veio através de Aristirpo de Cirene, esta cidade em que vivia Aristirpo. Este homem dizia que a felicidade estava na busca do prazer, mas não somente nisto, mas na diminuição da dor. Portanto, a felicidade encontra-se na busca do prazer, que em verdade diminui a dor. Deu continuação a ela Epícoro, este filósofo que vivera na cidade de Atenas, porque seu pai para lá migrou quando ele era jovem, e depois de ter andado por muitos centros espiritualistas, voltou para a capital da Grécia, e ali fundou a sua escola, no seu próprio lar, conhecida como Jardins de Epícoro, que dentre irmãos que se encontravam, 2 moravam com ele, seus 2 discípulos principais, Hermarco e Metrodoro. Dizia Epícoro, um pouco diferente de Aristirpo de Cirene, mas com a mesma essência, que a felicidade não estava na busca do prazer, mas na diminuição da dor, porque ela nos levava ao prazer.
fez uma carta a Heródoto, falando do cosmos, dos corpos celestes, mas também tem a sua carta memorável, encontrada em várias traduções, a carta sobre a felicidade. Porque dizia Epícoro que a felicidade está no prazer, mas só pode ser alcançada pela diminuição da dor, conhecendo-a conforme vimos anteriormente, encarando-a de frente. Somente assim vem o prazer. Desencarnou aos 72 anos de idade, mas infelizmente o prazer foi interpretado de forma equivocada por aqueles que o sucederam. E assim a escola Hedoné, do grego prazer, foi fundada por homens, chamada hedonismo, aonde mais feliz o ser é quanto mais prazer ele tiver, confundindo o que Aristirpo de Cirene e Epícoro tinham falado, falando ao contrário nos prazeres materiais. Quanto mais o homem for ligado aos bens materiais, mais prazer possuir, mais feliz ele é. Deturparam o pensamento dessas duas figuras notáveis, onde surgiu essa escola, o hedonismo, e que foi mal interpretada pelos seus sucessores. Mas também estava encarnado o pai dos cães, o cínico Diógenes. Daí mais tarde ser conhecida essa escola como cinismo. Ele foi praticamente o único que trouxe esta filosofia, embora muitos o admirassem. Dizia Diógenes que quanto mais feliz é o ser, quanto menos apegado aos bens materiais ele for. Porque a infelicidade está sempre no desejo de possuir aquilo que ainda não tem, ou do medo de perder aquilo que tem. Então a felicidade está para Diógenes em nada ter. Ele vivia em um todel, ali morava, quase desnudo. Praticamente o tonel escondia a sua genitália, quando não estava envolvida em uma roupa simples. Andava, quando não descalço, com uma sandália muito humilde. E uma lanterna, uma lamparina na mão, onde o fogo alumiava os locais em que vivia para andar. Este homem foi admirado por Alexandre Magno, o Grande, o rei macedônio que desce pela Grécia e vai conquistar o Novo Mundo, o Oriente, porque foram enviados de Jesus para abrir os caminhos para que o seu evangelho pudesse vir 300 anos depois e ser levado nos 4 pontos do globo, a sua mensagem. E Alexandre Magno consegue realizar este feito. Admirava Diógenes. Ao descer da Macedônia para em Atenas, alguns historiadores assim dizem. O espírito Joana de Ângeles afirma que o encontro foi em Corinto. Mas quando vamos estudar de forma mais aprofundada, percebemos que não foi 1 nem 2 diálogos que eles tiveram. Mas o diálogo notável está nesse momento em que Alexandre Magno, por admirar a doutrina de Diógenes, apresentando-se de frente a ele, diz: Diógenes, há algo que eu lhe possa oferecer? Diógenes diz: Alexandre, não me tires aquilo que tu não podes me dar. Alexandre observa que ele deseja algo e fica estupefato com aquilo. Olha para a guarda imperial, o que poderia oferecer aquele homem, quando vem o insight, vem a intuição, e ele percebe que seus ombros estão protegendo o sol, que queima a epiderme naquela tarde de inverno de Diógenes. Ele afasta-se
e percebe que novamente essas irradiações solares aquecem a tez de Diógenes e de que ele nada precisa para ser feliz e que ele, Alexandre, estaria tirando o sol que não poderia lhe dar. Alexandre mais ainda o admira. A quem possa interessar, Allan Kardec evocou Diógenes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E em janeiro de 1859, a vidente, a médium, consegue narrar com descrição incomum a figura daquela criatura, que aparece magricela, com roupas rasgadas, uma sandália amarrada até a canela, olhos cravados na órbita, bossas laterais profundas, criando uma certa concavidade, barbas e bigode invulgar, uma cabeleira branca, uma tez amarela. E Sócrates então questiona-lhe: Diógenes, diga-me, para a tua época e para os dias atuais, quem é o filósofo que mais te chama a atenção? Na minha época, Sócrates. E hoje, Sócrates, diz Diógenes. É verdade o diálogo que a história narra que tu teves com Alexandre o Magno? Sim, disse Diógenes, mas a história o mutilou. O que queres dizer com a história ter mutilado este diálogo? Diógenes diz a Kardec. Tu acreditas que eu e ele tivemos apenas este pequenino diálogo que a história registra como sendo quase o único? Kardec volta a perguntar: se tu pudesses definir a criatura humana à época em que tu estavas, e nos dias atuais, como você o faria? Antes, coragem, audácia, segurança de si mesmo e força pelo espírito. Nos dias de hoje, doçura, abnegação, forças pelo coração. Diógenes fora singular, um espírito que veio trazer também a sua contribuição. Alexandre o Magno, como dissemos, o admirava tanto, que pediu, antes de sua morte, que fosse colocado em um caixão com as mãos para fora. Que durante o trajeto de seu sepulcro, todas as joias conquistadas fossem jogadas ao chão. E aí, perguntaram para ele o porquê disto. Para que todos pudessem observar os médicos que ninguém tem poder sobre a morte, e até eu morrerei. As joias que conquistei sendo jogadas pelo caminho, para que todos observem que o que aqui conquistamos aqui fica. E as minhas mãos para fora vazias, é que quando nascemos, ela veio assim, nada trazemos. E quando morremos, ela também assim volta. Platão conheceu Diógenes. Os dois eram notáveis, capelinos também. E o interessante é que Platão convida Diógenes, certa feita, a adentrar em seu palácio. Platão era um homem bem aquinhonhado. E quando abre a porta principal de seu castelo, de sua vivenda bastante rica, caminha e Diógenes para. Platão olha para trás e está Diógenes calcando o seu calcanhar no tapete persa à entrada. O que tu fazes, Diógenes? Estou calcando a vaidade de Platão neste tapete. Platão diz também com a vaidade de Diógenes. Os dois, então, eram vaidosos. Porque nós temos que ter uma concepção que a doutrina espírita nos traz de forma singular.
todos nós podemos ser possuidores ou não possuidores de bens materiais. O problema não está em ser possuidor ou não possuidor de bens materiais, mas o indivíduo em ser possuído ou não possuído pelos bens materiais. O escravo é triste porque está preso. O ser livre é feliz. Quantos de nós podem estar livres daquilo que possuem? E quantos ainda são escravos daquilo que não possuem? Eis aí a verdadeira concepção de sermos possuídos ou não possuídos. Um grande monarca, certa feita, mandou erigir um castelo entre árvores frondosas e lagos notáveis, para oferecer àquele que se considerasse o homem mais feliz. Depois de dias a fio de entrevista, apareceu um jovem cioso do prêmio. Bem casado, sua mulher fiel, filhos de saúde, e ele mesmo, a saúde era como o ar que respirava, jamais lhe faltara. E era um homem rico, financeiramente falando. Todos já diziam que ele seria o preferido pelo monarca. Na entrevista, o rei disse-lhe: Moço, tu podes ter a aparência de um homem feliz, mas o meu castelo não te pertencerá, porque tu realmente não és feliz. Como? Disse o homem. E o monarca redarguiu: Se tu fosses realmente feliz, o meu palácio não te fascinaria, porque a felicidade está no bem uso que fazemos daquilo que temos, não daquilo que nos falta. E o moço então entendeu o significado da verdadeira felicidade. Somos nós. Mas vem a terceira escola, fundada por Zenão. Este homem era um capitalista rico e no naufrágio perdeu todos os seus bens. Tornou-se cínico. Ele era adepto de Diógenes. Mas com o desenvolvimento da sua existência, ele percebe algo a mais. E então, ele diz que a felicidade não está em ter, conforme os hedonistas, em não ter, conforme os cínicos, mas em ser. A criatura realmente é feliz quando ela encontra-se estoica, firme, serena, diante de todas as atribulações que se lhes apresentam, para que elas possam encarar de frente o desafio. E nenhuma infibratura possa ser mexida, nenhuma desestrutura psicológica possa ser afetada, porque as suas emoções estão bem delineadas e bem guardadas. E bem vigiadas. Esta é a escola que mais se aproximou da verdade. Mas Zenão pecou em um detalhe, porque ele não associava o estoicismo, esta escola chamada, depois da filosofia grega, aos laços de afetividade. O indivíduo tinha que usar a razão o tempo todo, o que é primordial para o nosso equilíbrio. Mas ele descartava a afetividade para que não pudesse desestruturar-se a criatura. E nós sabemos que não é assim, ainda falta os laços de afetividade para alcançarmos a completude psíquica. O ânimos que Jesus tivera, e Carl Gustav Jung traz com propriedade dentro da psicologia profunda, como a personalidade austera e o ânima, que é a doçura na personalidade feminina, que Jesus tinha em completude, porque ele era austero e doce ao mesmo tempo. Eis o destino que todos nós estamos fadados a viver, a estar, conforme este homem incomum que veio à terra dar testemunho da verdade.
o maior de todos, Jesus. Faltavam ainda 300 anos para que ele pudesse vir. E o estoicismo pudesse ser aliado a essa doutrina de amor incondicional, indistinta, que Jesus trouxera para todos nós, sem preferências de cor, de raça, de etnia, de moralidade. Amai-vos uns aos outros. Mas ele dividiu a era da humanidade em amai aos vossos inimigos. Ninguém até então tinha falado como ele. E a era da humanidade é diferida por causa desta frase. Ele veio ao mundo como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, João registra, e todos aqueles que creem em mim jamais morrerá. Ele cantou as bem-aventuranças quando na coluna de Curuhatã desceu, neste hino inefável de amor. Bem-aventurados são todos os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão e encontrarão o reino de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados todos aqueles mansos e pacíficos, porque possuirão a terra e também verão a Deus. Bem-aventurados todos aqueles que perdoam, misericordiosos, porque se libertam das suas paixões e adquirem a paz. Bem-aventurados são todos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque também é deles o reino dos céus. Jesus nos mostrou a felicidade, a receita e aonde ela se encontra. Pegando o Eclesiastes de Salomão, a felicidade é um tesouro oculto que se encontra dentro de cada um de vós. Aonde tiver este tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde estiver o vosso coração, eis aí o vosso tesouro. Mateus registra que ele não nos deixaria órfãos, porque ele mesmo disse: eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, mas esta paz cheia de alegria que é vinda de mim, porque sou o caminho, a verdade e a vida, para que esteja em vós eternamente esta alegria. Jesus, o maior de todos os emissários, o maior de todos que Deus nos enviou, o emissário da felicidade, visto na Judeia, na Galileia, na Samaria ou no Tabor. O que importa é que ele não nos abandonaria, porque nos enviaria o Consolador. Tiveram outros que o enxergaram apenas a 10, 20, 50 ou 100 metros. Mas esses também deixaram-se inebriar-se de amor por estarem em caminhos retos. Para compreendermos a Jesus, nós não podemos nos limitar ao espaço e ao tempo. Temos que ultrapassar as barreiras das emoções desenfreadas para que encontremos o sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor transfigura-se em luz. Só irradia luz quem tem fé. A fé é a mãe da esperança e da caridade. A caridade é o amor em ação. Portanto, fé, luz e caridade são os passos para a felicidade que desde já encontra-se em nosso coração. Tenhamo-lo como esse exemplo divino, a fim de que possamos, graças à misericórdia divina, ter essa doutrina magnânima, advinda por um emissário de primeira grandeza, juntamente com outros, mas a pedido do Mestre Jesus. O Evangelho e o Espiritismo são obras do mesmo autor, Jesus, o Cristo, que vem nos convidar, conforme já dissemos, para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Muitos homens já conseguiram compreendê-lo. Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos traz de forma magnânima e incomum que ele já vivera Jesus. Sou feliz em todas as situações. Posso ter em abundância ou a padecer de fome. Em todas as coisas estou instruído.
ter poucos recursos ou a ter fartura. Nele posso todas as coisas. E quando conseguiu compreender Jesus dentro de si, o Cristo interno, o Deus interno que todos nós somos convidados a compreendê-lo, a vivê-lo, a senti-lo, porque o amai-vos uns aos outros, e ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Embora já exista no Velho Testamento, somente conseguimos amar o próximo se amarmos a nós mesmos. Mas o amor a nós próprios não pode ser confundido com orgulho ferido, como a maioria de nós confundimos. O amar ao próximo como a nós mesmos é encontrarmos primeiramente o Deus imanente que está dentro de cada um de nós. Porque Deus primeiramente é imanente, é o Deus interno, o Cristo interno que a filosofia oriental trazia. A proposta do Espírito Joana de Ângeles na libertação das consciências. Quando encontramos o Cristo interno, o Deus imanente, nós conseguimos também ver o Deus transcendente. Mas acima de tudo, se Deus está em mim, eu vejo tu. Porque também Deus está em todas as criaturas. Nos irmãos menores, nos animais, nos vegetais, em tudo. Porque Deus está em tudo e eu consigo amar ao próximo porque vejo tu, como vejo também o tu, Deus interno do próximo em mim. Jesus nos deu o recado. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mostrando o Deus imanente. Mas ele não deixa de reconhecer o Deus transcendente. Mas o Pai é maior do que eu. É o Deus transcendente que também assim o é. Tudo que eu faço, todas as coisas, não sou eu quem as faz, deixando o ego de lado, mas sim Ele que as faz, meu Pai, que está dentro dele. Por isso, todos vós sois capazes de fazer tudo o que faço, encontrando Deus interno. Vós sois deuses, disse Jesus. E Paulo descobriu tudo isso em sua missão incomum. Todos aqueles que encontram o Cristo Jesus, torna-se um homem melhor. Eu já não sei mais se sou eu quem falo, disse Paulo, ou se é o Cristo que fala por mim. Porque já estava nessa situação de um monismo, nessa unicidade com o cosmos, com os universos, com Deus. Mas sempre através daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, para buscarmos a nossa felicidade, não a temamos. Só iremos alcançá-la pelo processo da dor, a maioria. Porque os homens fortes, conforme São Vicente de Paulo nos trata em O Evangelho segundo o Espiritismo, já vêm armados com a bandeira do amor, com a espada da fé e sempre com a armadura do silêncio, porque dá o testemunho. Nós somos os homens fracos, que precisamos da nossa brandura e da nossa fé, as nossas armas. Não temamos, encaremos a dor e a felicidade virá sem hesitar. A dor deve ser encarada de frente. Assim descobriremos a nós mesmos. A felicidade, a plenitude virá. Sem medo. Vivamos sem medo. Viver sem medo aqui, ali, seja onde for. Entre bons, entre maus, entre A, B ou C. É virtude cristã de inegável valor, é prova que em Deus e em Jesus se crê. Viver sem medo é ter dentro da própria vida uma vida maior, independente e forte. É ante a dor termos essas bênçãos de amor que desconhece a morte. Viver sem medo é ter compreensão de tudo que possa levar a alma à perfeição. Para que possamos diminuir esse abismo existente entre Deus, nós, a criação.
Viver sem medo é deixar o egoísmo, a indisciplina, a ambição e a vaidade. Continuem elas sendo o eterno abismo existente entre Deus e a humanidade. Viver sem medo é crer com coragem espartana que a rebeldia não resolve o problema da dor e que somente haverá o equilíbrio e a paz na sociedade se tirarmos das bases o ódio e o rancor. Viver sem medo, ser feliz, é ter certeza absoluta que nas trevas não há de ter luz. É viver sorrindo, combatendo a torpeza, caminhando firme, carregando a nossa cruz. Continuemos nesse ambiente de paz, de assistência espiritual, na certeza de que todos nós que aqui nos encontramos estamos fadados à felicidade. Busquemo-la. Não é deste mundo, como ele disse, mas é um patrimônio de todos nós, que desde já deve ser adquirido, e abençoemos a dor e o sofrimento, como disse a irmã no início dos nossos encontros. Os dois mestres, para nós adquirirmos a nossa redenção psíquica. Fiquemos em paz.